Fala, galera. Aqui é o Yesh Santana. Estamos começando mais um podcast para você, com uma convidada especial hoje, e o meu colega Rafael Alves. Alô, Yesh, ao vivo, aqui de Leiria, Portugal. Vamos receber hoje uma convidada muito especial, com um currículo extenso que a gente não pode ficar falando aqui, senão vai ocupar todo o tempo do podcast. Vamos deixar para ela falar. Com vocês, diretamente de Santa Catarina, no Brasil, Elisa Dalegrave. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada, Rafael. Obrigada, Yesh. O currículo não é tão extenso assim, mas tem algumas coisas legais e importantes no meio do currículo. Eu sou quiropraxista, me formei na metade de 2007, e aí trabalhei 2 anos no Rio Grande do Sul, e depois trabalhei 10 anos no Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro tive algumas oportunidades bacanas, que acho que é o que a gente vai conversar hoje. E aí estou pronta para as perguntas aí. Esse nome, Dalegrave. Dalegrave, isso. Uhum. Que origem que é esse nome? Que origem, você sabe? É italiano. Dalegrave. Eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e é uma região que foi colonizada por italianos. Esse sobrenome é dos meus avós. Nós estávamos em dúvida antes de começar. Será que ela é gaúcha? O que ela é? Eu apostei que era de Novo Hamburgo. Eu errei. Eu sou gaúcha. Gaúcha. E eu já circulei um bocado por aí. Eu nasci em Caxias do Sul, morei em Novo Hamburgo, morei no Rio de Janeiro. Aí fiquei em 2019 viajando pelo mundo e agora estou em Santa Catarina. Que bom, uma cidade boa para morar, né, Rafael? Tá, eu tô adorando Florianópolis, é incrível, é muito legal. É bonito, é legal. Eu ouço bem falar de Santa Catarina, eu ouço bem as pessoas falar de lá. Lugar bonito, né? As praias são lindas, a qualidade de vida é muito bom. Uhum. Mas, Elisa Dalegrave, eu não sei se eu vou conseguir falar seu nome nunca. Tudo não só de Elisa, não tem problema. Elisa. Elisa, é verdade que, cara, é muito a minha visão de quiropraxia, a minha visão que eu tenho. Cara, é muito satisfatório você ficar assistindo horas e horas desses vídeos, cara. Eu já passei horas da minha vida assistindo vídeos só distraindo. Você sabe que eu descobri recentemente que tem pessoas que gostam de ficar assistindo esses vídeos para relaxar. Eu não sabia que tinha gente que fazia isso. Não. Eu atendi há umas 2 semanas atrás uma paciente que a filha dela falou que era para ela ir porque a filha gostava de ficar assistindo esses vídeos. Sim, eu não sei se você já olhou no Spotify. Eu estava pesquisando esses dias no Spotify sobre quiropraxia. Tem Spotify de 2, 3 horas só de barulho de estalo. Tipo, eu não sabia. As pessoas estão passando horas e horas só ouvindo pescoço quebrando, vamos dizer assim. Eu não sabia disso. É bom saber, porque logo que eu me formei, até hoje, claro, muitas pessoas têm medo, né? Elas têm muito receio e muito medo, e aí é bom saber que tem gente que gosta de ouvir, de escutar. Legal. Eu vou procurar esses vídeos, isso esses podcasts. É legal e bizarro, né? Eu gosto, sinceramente. Eu como quiropraxista também gosto. Essa dá uma satisfação a gente ouvir o barulho do ajuste. Tem uns vídeos aí no Mas YouTube. isso... Pode falar, Elisa. Não, mas isso não quer dizer que as pessoas podem ficar se instalando sozinhas, tá? Não faz bem, tem que ser feito por um profissional. Sim, essa é a questão. Eu estralo meu corpo inteiro. A minha mulher, ela fica falando que é perigoso, mas eu estralo desde os dedos, pé, costa, pescoço, até a orelha eu já estralei. Você tem noção. Então a gente tem pessoas que têm mais facilidade. Na verdade, o barulho do estalo não é o problema, porque às vezes a gente se movimenta e se estala, né? O problema é tu ficar forçando para fazer isso, para provocar o estalo. Então, aí tu pode machucar a articulação, pode machucar o ligamento. Então, e quando tu faz sozinho, tu não corrige o que precisa. É diferente de quando quando um profissional faz para corrigir exatamente a vértebra, a articulação que precisa, né? Sozinho a gente não consegue fazer isso. A gente acha que consegue, mas não consegue, então, né? Essa que é a realidade. Não, né?
Tem que ter Exatamente. um profissional para fazer corretamente. Exato. Então a gente passa a vida inteira fazendo errado, aí quando tá mais velho que vê o problema, né? E aí começa, exatamente, porque aí uma coisa que tu repete várias vezes errada ali, tu pode ser que no futuro tu sinta dor e tenha algum problema. Uhum. Eu vi um vídeo seu lá com Dante, e que uma das primeiras frases que você fala é isso, que o corpo humano é uma máquina, né? Então precisa de ajustes, Isso. né? Uhum, E eu exato. nunca... Sim. É, Pode falar. que o corpo humano ele precisa de ajuste, como trocar óleo, fazer ajuste, e assim a gente é, né? Então é extremamente necessário essa profissão, quiropraxia, né? Hoje em dia. Ela é uma profissão, ela é preventiva também, né? Claro que como poucas pessoas conhecem ainda, hoje em dia até um pouco mais, a grande maioria dos pacientes chega na clínica porque está sentindo dor. Mas já é muito comum os pacientes, eu tinha pacientes no meu consultório no Rio de Janeiro que já eu acompanhava eles há 8, 9 anos. Que eram pacientes que vinham uma vez por mês para a rotina, para ver se estava tudo bem, para fazer o ajuste para se manter bem. Mas ela é preventiva, ela é assim, eu costumo comparar com escovar os dentes. Eu acho que até falo isso naquele vídeo também. E isso Sim. foi o primeiro quiropraxista com quem eu trabalhei, ele usava essa expressão e eu acho muito legal. Que a gente come, suja os dentes e escova. A coluna a gente usa a vida inteira e só lembra de cuidar dela quando começa a doer. E os dentes a gente não cuida deles só quando dói, né? Então a coluna é mais ou menos isso também. E a quiropraxia se encaixa aí, num cuidado com a coluna, com o resto do corpo. Uhum. Eu não sei, Rafael, mas eu ouço sobre a quiropraxia, eu acho que desde 2009, 2008, sabe? Mas hoje em dia ela está muito mais, né? Muito mais famosa. Sim. Evoluiu Eu me muito. formei, eu entrei na faculdade em 2002 e naquela época a minha turma foi uma das primeiras turmas da Fevale e quase ninguém sabia o que era. Tu falava Quiro, as pessoas, o Quiro o quê? É muito difícil de falar no começo. Hoje a gente até escuta, mas hoje já é mais comum as pessoas saberem. Não, já ouvi falar, já li em algum lugar, mas em 2002 não tinha quase ninguém, assim, até tem cidades que ainda não tem quiropraxistas, né? Tem lugares que tem pouquíssimos quiros trabalhando. Olha, Então é uma eu profissão que tem bastante futuro também no Brasil. Sim, no Brasil. Eu também andei pesquisando, só no Spotify que eu pesquiso, porque é o momento agora, né? O povo está acessando muito Spotify, então vamos ver o que tem no Spotify. Tem muitos doutores, tem médicos, todos eles falando de quiropraxia em todo lugar, na Espanha, no Brasil. É algo que evoluiu muito, mas o que nós queremos saber, não só eu como Rafael, mas todo mundo que está ouvindo agora, o que te moveu a escolher a quiropraxia? E o que é quiropraxia, mais exatamente? Então, o que eu acabei caindo meio de paraquedas na quiropraxia, porque eu estava saindo do colégio lá, né, terminando o terceiro ano, e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí a minha mãe tinha muitas dores nas costas, e alguém falou lá na minha cidade, tipo, tem uma mulher agora aí que faz quiropraxia, que é um tratamento para coluna. E a minha mãe desesperada, porque já tinha feito 1 milhão de coisas, nada resolvia, foi nessa quiropraxista, e saiu de lá nas nuvens, assim, apaixonada. E aí a gente descobriu que tinha faculdade na Fevale, que era próxima de Caxias do Sul. E a minha mãe disse, vai, faz o vestibular, vê o que tu acha, faz algumas matérias, né? Se tu gostar, tu continua, senão tu troca. E eu fui e tô aí até hoje. Já apaixonou, tenho... então. Exato, já tenho 11 anos. Não, eu me formei em 2007, já tô formada há um bom tempo. Ixi, E não desisti. A quiropraxia ela é responsável por tratar o sistema músculo-esquelético. Então, a gente reposiciona, falando bem assim, num geralzão, a gente pode avalia o paciente tanto a parte articular quanto a parte muscular, e a gente procura os locais da coluna onde existem subluxações, que são pequenos bloqueios, que são as vértebras que perdem mobilidade. E aí a gente faz um ajuste, que são movimentos bem rápidos e bem específicos em cima dessa articulação, e é por isso que às vezes se escuta aqueles estalinhos,
Tem técnicas de quiropraxia que não tem o estalo, tá? Para quem prefere sem, mas Tem medo às vezes, que é para né? Exato, que é para reposicionar essas vértebras, para devolver a função ali para a articulação, para o sistema musculoesquelético e permitir que o sistema nervoso funcione corretamente. Então, o nosso papel é identificar esses desalinhamentos, né, essas subluxações e corrigir isso. E aí serve para todo mundo, para quem está procurando um cuidado com a coluna, ou para quem tem dor, para dores no pescoço, dores na lombar, dor de cabeça. O foco principal é a coluna, mas a gente trata qualquer articulação. Então, tem pacientes que têm problema de joelho, tornozelo, a gente pode ver tudo isso. Vocês tratam bem até hernia de disco, né? Deve tratar também, né? Sim, sim. A quiropraxia é bastante recomendada para pacientes com hernia de disco. Inclusive, eu já tive alguns pacientes que estavam com cirurgia marcada e que a gente conseguiu cuidar e manter o paciente estável só com quiropraxia, sem precisar fazer cirurgia. Claro que cada caso é um caso, precisa de uma avaliação, né, bem minuciosa, mas a gente tem bastante sucesso com o tratamento de hérnia. Então, quer dizer que você ajudou muito a sua mãe, então, depois que você formou, né? Com certeza, né? Sim, na verdade eu fiquei pouco tempo morando em Caxias, então eu nunca fui a principal quiropraxista dela, mas ela ia em outros quiros lá. Mas toda vez que eu vou para Caxias, tem a minha maca que tá lá, já tá montada no meio da sala para ajustar todo mundo quando eu chego. Você chega lá, é famosa, né? Todo mundo faz fila para... já imagino, já. Tem também... eu tô tentando lembrar aqui que eu vi um vídeo uma vez no YouTube de um... Não sei se era indiano, americano, não sei. O cara totalmente torto. Mas eu vi que ele... sim, eu já vi esse vídeo. O quiropraxista é um australiano, acho que o paciente é um indiano. Isso, é indiano. Ele tava parecendo um V, assim, sabe? Muito, muito esquisito. E ele fez várias sessões, né? Até conseguir. E eu vi que ele era jovem. Tem alguma idade para você poder fazer o tratamento? Uma idade ideal? Ou qualquer pessoa com problema pode... Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode, inclusive tem quiropraxistas que atendem bebês recém-nascidos. Na verdade, é bastante recomendado para criança, porque normalmente não se pode tomar medicamento, não é legal ficar tomando medicamento, né? Então dá para tratar, por exemplo, uma otite para crianças, bebês que têm refluxo. Eu não cuido de bebês porque não é uma coisa que a gente aprende muito a fundo na faculdade. O ideal é fazer cursos e especializações depois. Mas eu conheço vários quiropraxistas que atendem criança recém-nascida. E tem bastante sucesso nessa questão que eu estava falando, de otite, refluxo, essas coisas assim. E, na verdade, a única coisa que a gente tem que fazer é uma boa avaliação do paciente, né? Uma anamnese legal, né, para saber histórico, tudo, mas, e aí, claro, tem algumas patologias, paciente que tem um câncer, paciente que sofreu algum acidente grave, não tem exame de imagem, pode ter fratura, coisa assim, a gente não pode cuidar, não pode tratar, mas não, em relação à idade, não tem, é para todo mundo, quando achar que for necessário. Entendi. Cara, se fosse por mim, eu faria toda semana, cara. É muito doido isso. Pode fazer toda semana ou tem que ter os dias então, certos? isso é uma coisa que às vezes diverge entre os quiropraxistas, assim. Tem gente que fala que pode fazer toda semana, tem gente que prefere fazer menos. Eu sou da tribo que acha que é legal. Quanto antes tu corrigir esses desalinhamentos, melhor para você. Não precisa ficar esperando a dor aparecer. Então, eu não me agisto com a frequência que eu gostaria, porque nem sempre tem um quiropraxista perto de mim, mas eu faria uma vez por semana sem problema nenhum. Tem pacientes que preferem de 15 dias, tem gente que prefere fazer uma vez por mês, então isso eu sempre converso bastante com o paciente para ver como que ele se sente confortável, mas eu sou da tribo que, se quiser fazer uma vez por semana, tá liberado, não tem problema. Eu atendia um jogador de basquete brasileiro, mas que jogava nos Estados Unidos,
que eles tinham um quiropraxista no time. Eles eram ajustados toda semana, e quando tinha jogo, eles eram ajustados antes dos jogos e depois dos jogos, no mesmo dia. Então, eles ajustavam antes de entrar em quadra e ajustavam depois de sair da quadra. E aí, quando ele chegou no Brasil, ele foi procurar, porque ele entendia já o corpo dele, ele gostava, enfim, e ele queria continuar nesse ritmo, sabe? Eu não tenho medo dessas coisas, entendeu? Eu confio muito. Já não confiava antes, porque, tipo assim, eu tinha uma ideia, que não sei se você vai achar legal, uma ideia antes que eu só confiava em chinês e japonês para fazer esse negócio. Tá. É engraçado porque a quiropraxia não é chinesa e nem japonesa, ela foi um americano que desenvolveu. Caracas, aí, olha aí o brasileiro burro, olha aí, ó. Caraca, Claro que existe a manipulação vertebral, né, é milenar, existem vários estudos, enfim, mas a quiropraxia foi um americano que desenvolveu a técnica, enfim, que ensinou todo mundo. Aí, tá vendo? Porque, assim, eu pensava, tipo assim, não, eu só vou com chinês ou japonês, porque os caras são mais, né, sei lá, inteligente, não sei o quê. Eu não vou em um americano ou brasileiro, não. Um preconceito, né, que eu acho que muita gente tem ainda, né, achando que eles, né... E hoje em dia, não. Hoje em dia tá 1000 vezes melhor no mundo inteiro. O ideal é tu procurar um profissional que é formado, né? Porque no Brasil, por exemplo, só existem 2 faculdades, uma em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e uma em São Paulo. E, se eu não me engano, tá abrindo agora uma aqui em Santa Catarina. Não sei dizer exatamente em qual lugar. E se eles já estão fazendo vestibular, já fizeram vestibular. Mas, então, os profissionais formados em quiropraxia, que são, acho que na Anhembi Morumbi são 4 anos e meio, na Fevale são 5, se não mudou o currículo. A gente tem um registro, que é a ABQ, que é como se fosse o CRM de um médico, e só pode ter esse registro quem fez faculdade. Então, quando for procurar um profissional aqui no Brasil, ou enfim, qualquer outro lugar, é legal tu procurar se existe essa associação, né, esse registro, e aí ver um profissional que é formado. E aí pode ser chinês, pode ser brasileiro, pode ser americano. Se for formado, provavelmente é um bom profissional. É um bom profissional. Pode confiar, você não vai sair com o pescoço quebrado lá, direto para o hospital. Não, aquilo que a gente vê nos filmes não existe. Aquilo lá não tem como fazer aquilo. Porque o povo tem medo, né? Você sabe, você é profissional da área. Claro, povo... eu já tive paciente que chegou no consultório e não queria fazer. Ele, não, mas tu não vai me instalar, né? Eu disse, olha, é meio que basicamente isso que a gente faz, sabe? Aí você tem que conversar, explicar tudo, mas a pessoa vai até o consultório e não quer fazer porque tem medo. Caraca, daí você vai ter que falar, conversar, convencer ainda. Isso. Né? Além de fazer a sua profissão, tem mais de aconselhamento. Exato. Doideira demais. E você acha que o Brasil, assim... em nível de quiropraxistas. Não sei se é assim que eu falo. Não sei se estou falando... Quiropraxistas. Quiropraxistas. Está no mesmo nível que os Estados Unidos ou eles estão realmente avançadíssimos na frente, lá tem bilhões e não tem como pegar mais? Eles têm um número muito grande de quiropraxistas. Eles são, se eu não me engano, a 3ª maior profissão nos Estados Unidos. Tem lugares, tem estados em que tem um em cada esquina. Eu acho que eles estão mais avançados do que nós em relação a que muitas pessoas já procuram para o bem-estar. Os planos de saúde cobrem, então vários profissionais indicam os quiropraxistas já, sabe? Eu acho que nisso, essa relação assim de conhecer já a profissão, entender como ela funciona e procurar ela, eles estão mais na frente do que nós. Mas em relação à qualidade dos profissionais, eu acho que a gente anda bem junto, assim, porque o pessoal que veio para cá, que que ajudou a montar o curso na Fevale e na Anhembi Morumbi, foram americanos, foram australianos. Então, vem de uma escola, assim, já sabe? Existe um intercâmbio grande. Nem que eu saiba, não, mas provavelmente talvez tivesse, mas acho que eu lembre, não. Então, existe um intercâmbio muito grande, tem muito estudante eu não sei em São Paulo, mas com certeza sim, é que eu não tenho contato com ninguém em São Paulo, mas eu sei de muitos estudantes da Fevale que vão fazer intercâmbio nas outras universidades, né, fazem o último ano, se formam lá. Então, eu acho que a gente está num nível bem parecido com o deles, assim.
Nós temos ótimos profissionais no Brasil. Já tem que parar com esse preconceito de só procurar lá fora, né? E é bom a gente tem um pessoal muito bom. Isso é ótimo. E é bom, porque eu nunca imaginei que um dia ia falar com uma quiropraxista, né? Agora nós já temos, porque eu sou do time que iria até por esporte, sabe? Porque sim, como eu gosto para conhecer, instalar, e ter uma profissional que faça isso perfeitamente seria maravilhoso, né? Se fazer sempre, corrigir e tal. Até aí em Portugal tem um profissional, o Bruno Alvarenga, eu acho que ele atende em Lisboa, e eu não sei se tem mais, provavelmente tem outros, mas é que eu conheço ele, e ele é um excelente profissional, ele é muito bom. Eu nunca pesquisei aqui em Portugal quiropraxia, mas vou dar uma pesquisada para um dia, né? Isso. Tentar não ter esse medo, entendeu? O que eu ia falar mesmo? Eu ia falar uma coisa. Às vezes, quando eu estalo no corpo, eu sinto uma dor, sabe? E tem dor durante o tratamento da quiropraxia ou é só maravilhas como todo mundo pensa? Você vai sair sempre... Então, o ajuste, ele não é para doer, mas como o paciente, a grande maioria das vezes, chega com dor, então ele já está com uma limitação de movimento, ele já está com o local dolorido, às vezes a primeira sessão não é essa coisa maravilhosa, assim. Depois da sessão o paciente se sente bem, mas às vezes no momento em que a gente está fazendo os procedimentos, o paciente pode sentir um desconforto, mas é por isso, é porque ele já está dolorido, ele já está sensível. A gente, às vezes, faz uma liberação de musculatura ali, que é como se tu estivesse botando o dedo na ferida, sabe? No teu caso, o que pode estar acontecendo é que tu tá forçando uma região que já não é para mexer, sabe? Sozinho. E aí tu fica ali tentando forçar para estalar, por isso que tu sente a dor. Mas o ajuste em si, ele não é dolorido. Se a pessoa não tiver com dor e for só para fazer, né, que nem eu estava falando, um acompanhamento, um preventivo, não é comum o paciente sentir dor, não. A sessão é relaxante, é gostoso. Isso que é bom de ouvir, né? Deixa eu pensar aqui, tem alguma área especial na atuação da quiropraxia? Ou é para todas as áreas, doença mesmo, prevenção de doença, tratamento, ou só tem uma área específica, assim? Não, ela é basicamente o que a gente cuida é esqueleto e músculo, né? Tem pessoas que se encaminham para lados diferentes, assim, tratam mais crianças, que seria a quiropraxia pediátrica, tem gente que volta mais para a questão do esporte, mas a gente sai com uma formação da faculdade meio que geral, assim, a gente consegue trabalhar com tudo. E aí tem algumas pessoas que têm preferência que acabam indo para algum caminho e fazendo outros cursos, né? Existem algumas técnicas que a gente não aprende na faculdade também, que aí vai se especializar lá fora, mas a gente sai com um leque bem grande, assim, nós somos profissionais de primeiro contato que fala, tu não precisa ir no médico para ele te caminhar para um quiropraxista. Tu pode ir direto num quiropraxista e ele vai te avaliar, e se por acaso for alguma coisa que não cabe a gente, que não é da nossa área, a gente encaminha para outro profissional. Mas tu não precisa de um encaminhamento médico para procurar um quiropraxista. Verdade, porque muitas vezes, tipo assim, eu pensava que o quiropraxista era um médico, sabe? Antes, aí que ele se especializava na quiropraxia, mas não. Não, a faculdade na Fevale são 5 anos e a gente estuda quiropraxia do início ao fim, só quiropraxia. Na verdade, as primeiras matérias são praticamente iguais algumas da medicina e da fisioterapia, porque a gente aprende muito de anatomia, né? A gente precisa saber absolutamente tudo do corpo humano, de fisiologia, de doenças. A gente não pode receitar medicamento, mas a gente tem uma matéria na faculdade que é sobre isso, que a gente precisa saber se o paciente, quando ele vem, se ele está tomando alguma coisa, a gente precisa saber o que é. Mas a gente não é médico, a gente é só quiropraxista. Se é médico, a faculdade ensina antes, mas não é necessário, né? E é porque vocês já, só de pegar, vocês já sabem, é uma coisa muito doida. Tipo assim, você pega... Sim, a gente...
A gente tem muita matéria durante a faculdade que é para isso, é para tocar no paciente e saber o que está acontecendo. E, claro, a gente sempre pede raio-x, exame de imagem, se necessário, para confirmar o que a gente está sentindo, vendo. Mas a gente aprende vários testes para identificar esses desalinhamentos, tudo isso. O Rafael tá mudinho. Eu tô prestando bastante atenção aqui, tentando me segurar aqui, porque tudo que tu tá falando, eu meio que passei, né, porque eu estudei na Fevale, né, sou natural de Novo Hamburgo, e quando fiquei sabendo, né, que só existiam 2 faculdades em todo o Brasil, e uma delas é em Novo Hamburgo, fiquei muito orgulhoso da universidade, por ser da minha cidade, e talvez muitos não sabiam disso e agora vão ouvir e vão ficar sabendo. Também fiquei feliz que está surgindo aí uma terceira opção, que bom, né? Que isso é legal. Vai dar, tem um grupo bem bacana de quiropraxistas se esforçando assim para divulgar mais, para ter mais estudantes, para abrir novas faculdades. Porque é isso, a gente precisa de número, né? Claro que é bacana quando tu te forma e tu pensa, tem pouca gente, então é um mercado de trabalho grande, mas a gente precisa de bastante profissionais para fazer crescer, para a gente ter voz, né, também. E eu tive a experiência, né, durante a faculdade, de ser atendido por alunos da quiropraxia, e imagino que tu também deve ter atendido muitas pessoas durante o teu estudo lá, né? O estágio, e aí eu quero saber de ti a importância que é essa prática, né, antes da formação, antes de ter o canudo, né, já poder praticar com pessoas que tem que assinar, né, óbvio, um termo lá dizendo que aceitam ser atendidos por alunos, né, em toda essa questão, até podia explicar melhor essa parte. Então, a gente no primeiro estágio que a gente faz, acho que são... pessoal, faz tanto tempo que eu já esqueci quantos estágios a gente faz durante e eu, inclusive, acho que hoje já mudou o currículo, mas eu me lembro que primeiro a gente só podia atender funcionários e alunos da Fevale, e aí depois, no último estágio, é que abria para a comunidade. E, na verdade, a gente só tem a agradecer a essas pessoas que confiam e vão ali. Claro que os alunos, a gente deixava porque a gente se ajustava entre a gente, porque a gente sabia que quanto mais a gente fizesse, melhor era para a gente, né? A gente precisava treinar. Mas o pessoal da comunidade, da cidade que vinha e os outros profissionais que trabalhavam na Fevale eram extremamente importantes, porque se não fossem eles, a gente não teria como treinar. E é muito legal, porque a partir do momento que tu faz o teu primeiro ajuste, que tu sente a vértebra movimentar ali, que tu sabe que tu corrigiu, e que tu vê os pacientes voltando e melhorando, que tu vai entendendo o quanto tu pode ajudar uma pessoa, isso é muito bacana, e é extremamente importante. Então, obrigada a essas pessoas que confiaram e confiam ainda nos alunos. São extremamente importantes para a gente conseguir pegar o canudo depois. E é satisfação para os dois lados, né? Para quem recebe. Exato, é legal, porque muitas vezes essas pessoas que chegam até a Fevale eram pessoas que muitas vezes não tinham condições de pagar um tratamento fora, né? E que confiavam que numa coisa que não era remédio, que não é, né? Então o pessoal estava se abrindo também a conhecer uma coisa nova, vendo que funcionava, voltando e indicando para outras pessoas, né? Mas você, dentro de você, no seu pessoal, se você ficou com medo assim de fazer alguma coisa errada, de quebrar um pescoço ou aleijar alguém, não sei, tem esse medo? Ou você vai aprender? Então, eu acho que logo que eu entrei na faculdade tinha um pouco desse receio, mas eu acho que a partir do momento em que tu vai estudando cada estrutura, que tu vai vendo quanto uma vértebra é forte, quanto o ligamento é importante, quanto músculo tem ali, e vai aprendendo os diagnósticos, né? Se o paciente tiver tal coisa, tu não pode mexer, se o paciente apresentar tal sintoma. Então, eu acho que conforme eles vão nos dando essa segurança, um pouco do medo tu vai perdendo, mas a primeira vez que tu faz é uma sensação estranha. Mas aí quando tu faz e vê o que deu certo, tu vai criando aquela confiança de tipo, tá tudo bem, tá tudo... E os professores que eu tinha na época, e eu imagino que os de hoje também, claro,
eram todos muito bons, assim. Então, eles nos davam essa segurança, eles só deixavam a gente fazer o ajuste quando via que estava tudo afinadinho, sabe? Porque a gente sim. treina muito antes o movimento, a velocidade, tudo isso a gente treina na maca, que ela tem um drop, assim, é difícil ficar sem mostrar, mas a gente treina bastante antes, sem ser numa pessoa, sabe? Sim, Então, bonecos, né, essas coisas. bonecos não, Não? mas assim, a gente faz, não sei se hoje tem, mas acho que na minha época não tinha. A gente palpa o paciente, né, toca vértebra por vértebra, vai vendo a musculatura ao redor das vértebras, tudo, e durante muito tempo a gente só faz isso. E aí a gente fala para o professor o que a gente faria naquele caso. E aí o professor, quando ele percebe que a gente está ok, tá com o diagnóstico correto, o que eu falei para fazer tá certo, aí ele libera para a gente tentar começar a fazer o ajuste. E aí é afinando a mão, assim, é um trabalho de manual, assim, fino, sabe? É tu ir pegando o tato, sabendo a velocidade exata, tudo isso. E aí isso é prática. E aí o pai, Imagino, mãe, irmão, amigo. Vai treinando no geral, né? Isso. eu imagino que tu deve ter passado por isso também. Eu tenho uma amiga quiropraxista, inclusive ela deve estar ouvindo esse podcast, então um abraço, Fernanda. Um abraço, Fernanda. Abraços. E eu lembro que teve algumas vezes que eu fui lá fazer o ajuste com ela e ela não conseguia fazer ali o ajuste, né, o encaixe, e aí chamava o professor. E aí o professor chegava e ele botava a mão dele, tipo, cara, a mão do homem é maior, né, que a mão da mulher. Então ele pegava de uma maneira assim, e aí em um segundo ele resolvia, e aí a gente ficava se olhando assim, nossa, olha só, ele chegou aqui e fez. Mas aí vem aquela coisa dos anos de prática, né, que ela estava na Exatamente. faculdade ainda, Uhum. e ele já era Isso. professor, então é como tu falou, é a Mas mesmo questão assim, de pegar o jeito, né. e mesmo assim, ainda hoje, tem momentos em que não dá, tu não consegue ajustar o paciente, porque talvez aquele paciente esteja com muita dor ou com muita rigidez, e aí tu tem que fazer um trabalho mais de formiguinha. Já tive caso de pedir para o paciente voltar no dia seguinte para a clínica, porque no primeiro dia não deu para mexer em tudo, porque o paciente estava com muita dor, e aí no dia seguinte tu faz de novo, né? Então, com certeza, o que esse professor tinha era muito mais experiência, né? E às vezes é isso, é um detalhezinho assim de rodar um pouquinho mais a vértebra, posicionar de um jeitinho diferente, que aí também quando tu tá na clínica, tu vai pegando essas as manhas que a gente fala, né? Tu vai. Mas não é porque a mão é maior ou porque tem mais força, até porque o ajuste não é força, é velocidade. Se usar força pode machucar, pode ser desconfortável. Então, são detalhes que tu vai aprendendo com os anos de prática, assim. É verdade. Já falou agora em velocidade, eu já percebi isso em vídeos mesmo, que o cara tá parado assim, ele não faz, mas ele só faz rapidão. Exato. Muito rápido. Você nem percebe o movimento, mas o cara já fez. É verdade mesmo. É velocidade. O jeito é tu posicionar no lugar correto e velocidade. O ajuste é isso. Cara, é muito da hora esse negócio, cara. Para quem tá pensando, né, em ir numa quiropraxista, né, vai chegar lá, talvez vai ver uma menininha pequena, 1,60 m, assim, vai pensar, não, mas eu com 1,90 m, com 100 quilos, ela não vai conseguir me ajustar. E aí é que você se engana, meu amigo, porque a gente está falando exatamente sobre isso. Nos Estados Unidos, eu acho que é muito mais comum homens, quiropraxistas homens. Mas na Fevale, a gente era um número muito maior. A minha turma, que se eu não me engano eram 17 pessoas, eu acho que tinham 6 meninos, o resto era tudo guria. E não tem nada a ver o tamanho ou idade, nada. Se é homem ou se é mulher, é a prática, é o jeito. É prática, né? Interessante isso.
Aquele paciente que eu falei para vocês que jogava basquete, É ele tinha verdade, 2 deve ser metros, gigante. ele tem 2,6 metros de altura. Foi uma das pessoas mais altas que eu vi perto de mim, assim, tipo, era estranho. Quando ele chegou na clínica, eu achei que ele não ia passar pela porta. E Caraca. ajustava tranquilo, ajustava facinho. E às vezes tu pega um paciente super pequeno e não consegue ajustar. Então isso também depende de cada pessoa, assim, cada corpo é muito diferente um do outro. Uhum. Isso não é uma coisa É relativo. exata, né? Não, não tem receita de bolo. Não tem receitinha para você fazer. E eu fiz algumas pesquisas sobre você, não muitas, porque eu queria saber mesmo aqui na hora, sabe, surpresa, assim. Uhum. Mas o que mais fala de você, eu vi no Facebook, no Google, só que eu não quis entrar com muitos detalhes, entendeu? Mas o que mais fala é de você da seleção brasileira. Como que foi? Sim. Como que foi isso? Como que você entrou nessa área da seleção brasileira? Como que você escolheu? Por que foi? Então, eu sempre gostei muito desse lado da quiropraxia preventiva, assim. Então, de cuidar do paciente antes da dor aparecer. E para mim, o esporte era meio que isso, assim. Claro que muitos profissionais do esporte sentem dor, mas a quiropraxia, para eles, eu vejo como um cuidado para eles se manterem sempre bem, para eles terem um bom rendimento, para eles não se lesionarem tanto. Então, o esporte sempre me chamou muito a atenção. Apesar de eu ser um zero à esquerda para qualquer esporte, eu sempre gostei de todos. Eu adoro futebol, eu adoro basquete, eu adoro vôlei, eu sempre gostei muito de acompanhar tudo isso. E aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu queria trabalhar um pouco com isso. Sem eu me esforçar muito, assim, eu nem estava muito focada em procurar sobre isso. Um dia chegou na minha clínica o Carlos Alberto Torres, que foi o capitão da seleção brasileira de 70. Um outro paciente, uma outra pessoa que já era nosso paciente na clínica, viu que ele estava mal e aí indicou para ele foi lá na clínica e eu comecei a cuidar dele. Ele chegou super mal, ele chegou de muleta na época, ele estava com muita dor, muita dor. Eu achei que eu nem ia conseguir fazer nada nele, porque ele já tinha cirurgia de joelho, ele já estava já tinha vários problemas, assim, era até difícil posicionar ele na maca de tanta dor que ele tinha. E aí ele foi um paciente que durante uma semana ele veio quase todos os dias na clínica, que era isso que eu estava falando, ele estava com muita dor, e aí eu pedi para ele voltar no dia seguinte, aí depois dei 2 dias, ele veio de novo, e na 5ª sessão, eu acho que foi, ele voltou sem as muletas, e aí foi tipo uma choradeira na clínica, parecia coisa de filme, assim, sabe? É até engraçado falar, porque quando a gente fala, parece que a gente está super valorizando, sabe? Mas... Não, sim. Mas foi exatamente isso, assim, se perguntar para as secretárias da clínica na época, foi assim que... E ele se tornou um grande amigo. Ele foi uma pessoa, assim, que foi extremamente especial na minha vida e eu acho que eu só cheguei aonde eu cheguei por causa dele. Aprendeu muito. E aí ele ficou... Aprendi muito com ele, e aí às vezes ele continuou indo na clínica uma vez por mês, mesmo sem dor, só para manter os cuidados. E às vezes, mesmo quando ele não estava marcado, ele aparecia lá com um pacote de biscoito para comer biscoito e tomar chá com a gente. Ele é sensacional, Além de fazer um cliente, fez um grande amigo. Um grande amigo, E aí ele me apresentou um dia para o Dr. Runco, que era o médico do Flamengo e que foi médico da seleção brasileira durante muitos anos. O Dr. Runco tinha consultório no mesmo prédio que eu tinha na época. E aí, beleza, me apresentou para o Dr. Runco e ficou por assim, eu nem lembro que ano foi isso. Em 2014, que foi a Copa, né? Sim. No Brasil? Sim. 2014, isso. Quando a seleção chegou lá na Granja Comari, alguns jogadores que eram acostumados com quiropraxia nos clubes que eles jogavam fora, pediram para o Dr. Runco um quiropraxista. E aí, como ele já me conhecia, era a referência que ele tinha, né, pelo Carlos Alberto, ele me chamou. E aí eu fui lá atender eles,
A primeira vez foi antes do primeiro jogo deles, e aí eu fiquei de um dia para o outro lá, eu atendi durante uma tarde e uma manhã, e depois eu fui de novo antes do jogo contra o Chile. Então, e aí isso foi, tipo, não tinha ninguém lesionado, não tinha ninguém mal, eles só pediram a quiropraxia porque a grande maioria deles já conhecia, gostava, e assim como eles tinham um fisioterapeuta, eles tinham uma academia ali, eles tinham um massagista, eles tinham um quiropraxista também. E aí foi dessa forma que eu cheguei na seleção. E foi muito legal profissionalmente para mim, foi uma experiência, eu nunca imaginei que ia acontecer isso na minha vida. E eu acho que foi muito bacana porque muita gente ficou conhecendo a quiropraxia a partir daí também, assim, porque foi bem divulgado, assim, apareceu em vários jornais, várias revistas. Então foi muito bacana essa divulgação que teve também. Sim, é verdade. Porque você deve ser, com certeza, sem sombra de dúvidas, uma excelente profissional, né? Para chegar onde chegou, não é, né? Não é por contatinhos, por negócio, é porque você sabe fazer o que você aprendeu, sabe fazer, e deve fazer com amor também, né? Deve ser uma competente legal para isso. Exato. E nessa área do futebol, você atendeu, tipo assim, eu vi lá que você atendeu o Dante, você já atendeu esse jogador gigantesco aí do basquete. Teve mais algumas pessoas, assim, que você falou, caraca, como que eu tô tratando esse maluco aqui? Sim, um deles foi o Seedorf, que jogou no Botafogo. Caraca, moleque! Ele é outro profissional que quase sempre teve quiropraxista nos times que ele jogou. Ele é muito fã de quiropraxia. E aí, quando ele foi jogar no Botafogo, ele pediu por um quiropraxista também. E aí, ele e o fisioterapeuta que acompanhava ele na época começaram a buscar, a procurar. E aí, eu atendi ele. Ele foi atendido por outros profissionais também. Mas aí eu acompanhei ele por bastante tempo. Inclusive, no final de 2018 para 2019, ele foi para o Brasil só por alguns compromissos, e porque a esposa dele é brasileira também, né? Eles foram passar o final de ano lá. Ele me ligou e eu estava no Rio ainda, e aí eu fui atender ele no hotel que ele estava, e atendi os filhos dele e tudo, foi muito bacana, assim. E ele é uma pessoa que é muito fã de quiropraxia, e ele gosta do trabalho, ele divulga, ele entende muito, assim, ele foi um cara que quando me falaram, não, porque aí foi o fisioterapeuta que ligou marcando, né, e ele disse, é o Seedorf, não sei o que, eu não acreditei, eu só acreditei quando ele entrou na sala e deitou na maca. Cara, como que atendeu o Clarence Seedorf, um holandês? A gente nunca imagina que esses caras têm esse tipo de gosto, né? O cara gosta de quiropraxia, mano, tá ligado? O cara é um monstro do futebol. E ele eu considero ele um grande exemplo, porque ele já estava numa idade bem mais avançada para um jogador de futebol, né? E, enfim, tanto que ele encerrou a carreira dele no Botafogo, mas ele era um grande exemplo de cuidado com o corpo, assim. Ele teve pouquíssimas lesões durante a vida dele, durante a carreira dele. E eu coloco muito isso pelo cuidado que ele tinha com o corpo, assim, esse cuidado multidisciplinar, sabe? Ele não fazia só musculação e ele procurava o tempo inteiro. Assim. Ele era um paciente que vinha de 15 em 15 dias, mesmo sem dor. Ele fazia de 15 em 15 dias. E se ele muito tinha aplicado. Jogo, normalmente a gente fazia antes, fazia com mais frequência quando ele tinha jogo, assim, mais seguido. Ele é um cara aplicado, né? Dá pra ver nele, né? Que ele é um cara muito profissional. Tanto é que ele deu um show, né, Rafael? Você lembra que ele deu um show num programa lá da Globo, lá, que os caras falaram, o Ganso é bom. Ele falou, não, o Ganso, ele anda, ele é muito devagar. Porque ele sabe, né? Ele exatamente. Falou, ele é doidão, porque ele é profissional. Isso E aí, por causa desse fisioterapeuta, que é o Alex Evangelista, que trabalhava diretamente com o Seedorf no Botafogo, depois o Alex foi para o Vasco. E aí, como o Alex já conhecia o meu trabalho e entendi, né, gosta de quiropraxia também, o Alex me chamou e durante alguns anos eu atendi
todos os jogadores do Vasco, assim, até 2017, 18, acho que até 2017, o ano de 2017 eu ia uma vez por semana lá no clube, montava a minha maca e ficava lá à disposição, ajustava os jogadores que quisessem ser ajustados. E isso era um trabalho muito bacana também, porque é isso, era mais uma opção para eles cuidarem do corpo deles. Sim. Entendi. E aí, eu trabalhei também 2 anos. Oi, desculpa. Pode falar. Você... Não, eu trabalhei 2 anos também na etapa do Mundial de Surf que teve no Rio de Janeiro. Que o meu ex-sócio, o Jason, ele sempre trabalhou muito com surfista e ele era o surfista, ele era o quiropraxista de algumas etapas do Mundial, assim, ele, tanto do Brasil como ele ia para alguns outros lugares do mundo, às vezes, atender. E aí também trabalhei com ele lá. E aí, tipo, eu não ajustei o Kelly Slater, porque o Kelly ia só quem fazia era o Jason, mas eu fiquei ali, vi Kelly Slater, vi Mick Fanning, ajustei o Miguel Pupo, a Silvana. E o Gabriel Então, tive a oportunidade também, não só no futebol, com outros profissionais, assim, do esporte, que eu admiro pra caramba. Entendi. Foi lá em Saquarema, por acaso? Não, quando eu fui trabalhar, era na Praia da Barra. De Saquarema, eu não estava mais, mas tinha quiropraxista também. Foram outros quiros que estavam lá. Entendi. Interessante. Trabalhei com jogadoras de vôlei também, de vôlei de praia, eu atendia também. Eu tive várias áreas, assim, que foram muito legais. Conheceu muita gente de vários esportes, né? Isso que é importante, né? Sim. Você tem, tipo assim, você tem mais alguns planos diferentes? Ou você tem somente a sua clínica mesmo? Você atende agora os jogadores, etc? Ou você pretende algo mais ambicioso? Então, em 2018 eu estava bem cansada. E aí eu tirei 2019 para viajar. No início eu tinha a ideia de viajar um pouco e depois parar em algum lugar e estudar de novo. Mas acabou que a viagem estava legal só viajando e eu fiquei 10 meses parada. E aí voltei para o Brasil. Eu não queria mais ficar no Rio de Janeiro, eu tinha passado a minha clínica para uma outra quiropraxista e a gente tinha combinado de que eu não trabalharia lá durante um tempo, né? Porque, enfim, ela tinha assumido tudo, né? E eu nem queria também mais ficar no Rio. E aí fiquei alguns meses parada e aí resolvi que queria morar em Florianópolis e liguei para um amigo que tem uma clínica aqui, que se formou comigo, inclusive, e ele estava precisando de ajuda e aí vim para cá e tô com ele aqui na clínica em Florianópolis agora. Mas cheguei aqui em outubro do ano passado, então hoje fazem 4 meses que eu tô aqui. Então, 4 meses. tô começando de novo, assim, tô buscando de novo. Mas é algo que você talvez nunca vai largar, né? É essa a vida, né? Provavelmente não, Eu reduzi bastante o ritmo porque eu estava bastante cansada. É um trabalho que é manual, é cansativo, né? A gente, apesar de não ter força, é um trabalho que é bem desgastante. É bem comum ter quiropraxistas que acabam com lesão de ombro, de coluna e coisa. Caracas, a cada dia nos outros, né? Exato. Mas é uma coisa que tá aí, é para a vida toda. E vem cá, o nosso podcast, assim, também a gente fala muito de futebol, né? Qual time que você torce? Só por curiosidade. Eu sou juventudista. Inclusive, meu time subiu para a Série A esse Caracas! ano. Eu torço pro Juventude desde criancinha. E é muito doido porque na minha família ninguém gosta de futebol. Meu pai acho que assistiu 2 jogos de futebol até hoje na vida. O meu irmão não gosta também. E eu sou apaixonada, assim, adoro assistir qualquer jogo. Fui muito pro estádio quando eu morava em Caxias, gostava muito de ir pro Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas o meu time é o Juventude. É legal saber que tem alguém que torce pro Juventude. Tô brincando.
Eu ia falar para você uma coisa que eu estava pensando aqui. Sempre que eu vejo alguns vídeos de quiropraxia, o povo fala muito da palavra ajuste. Cara, o, esse ajuste aí é uma regra suas, profissionais da quiropraxia, ou é só uma linguagem mesmo assim comum que vocês falam? Porque só falar ajuste. É como a gente chama o movimento. Aquele movimento que a gente faz rápido ali, com velocidade e preciso em cima da vértebra para corrigir aquele desalinhamento, a gente chama de ajuste. É o nome técnico. É o nome técnico seus mesmo, né? Que vocês usam muito. Isso, exatamente. Entendi. Então, tem na fisioterapia, na osteopatia, eu acredito, se eu não me engano, não vou interferir em outras profissões, mas é o que eles chamam de manipulação vertebral. A gente acaba falando em manipulação até para as pessoas entenderem também que tu está mexendo na vértebra, tu está mexendo na articulação. Mas na quiropraxia, o nome técnico que a gente usa é ajuste. Entendi. Porque O paciente, quando vai para a clínica, ele vai fazer um ajuste. É interessante, né? Rafael, tem mais alguma pergunta para fazer para essa profissional? Eu só ia lembrar antes que eu lembro quando eu trabalhei no Novo Hamburgo, no clube, né, de futebol, e lá tinha uma salinha que eles separaram lá, e aí vinha alunos da Fevale, né, de quiropraxia, ficavam lá com a maca, né, esperando caso algum jogador quisesse, né. Alguns tinham medo, eu lembro que eu vi alguns com medo, mas muitos foram, né, e eu lembrei disso quando tu falou ali do Vasco, né, que tu estava lá com a tua maca esperando, né, eu lembrei disso, que também na Fevale eles já estão colocando em prática, né, com essa parceria com o Novo Hamburgo, para os alunos também já terem esse contato com esporte, né, que agora quem está nos ouvindo aqui percebeu que é uma área que dá para dar muito trabalho para um quiropraxista, não só no futebol, em todos os esportes. Aí a Elisa que é a prova disso. E eu acho isso muito legal ali em Novo Hamburgo, porque como tem a faculdade ali, eles conseguiram entrar em vários lugares, né, antes, tipo, em clubes de futebol, em alguns postos de saúde, eu acho que os alunos já fazem estágio, em indústrias, né, da região, coisa que a grande maioria dos lugares a gente não tem e é difícil de entrar, assim, é difícil. Então, eu acho que a Fevale está direcionando e dando essa oportunidade para os alunos, é muito legal. Porque na minha época eram poucos alunos, a gente fazia tudo dentro da Fevale. Hoje, como o número de estudantes é muito maior, está indo para esses outros lugares e que é perfeito, porque tu ter uma prática dessas, já uma vivência dessas, dentro de um clube de futebol, dentro de uma grande empresa, isso tu sai com uma carga enorme já de conhecimento, né, de prática. Isso é muito legal. E hoje tu considera que no Brasil a quiropraxia já é uma realidade, assim, porque a Fernanda, ela quando se formou, ela foi para o Peru fazer um trabalho lá. E aí lá ela falou que as pessoas super entendem de quiropraxia, tipo o Sidorf, assim. Sim. E aí eu me impressionei, porque a gente não ouve muito falar sobre o Peru, né? Eu sei que tem lá os Andes, né? Se eu não me engano, alguma coisa é lá no Peru. Machu Picchu, se eu não me engano, né? Machu Picchu, Não, eu Mas tive, nunca eu tive três... que eles... Sim, pode falar. Eu tive três amigos que foram trabalhar no Peru também quando se formaram e me impressionou também porque eles me diziam a mesma coisa, que as pessoas procuram mesmo a quiropraxia lá, assim, que nem nos Estados Unidos que a gente estava falando, Eu acho que no Brasil a gente ainda não chegou nesse ponto, mas já está muito melhor, assim. Que é aquilo que a gente falou no início, as pessoas já ouviram falar, já tem, né, um certo um entendimento do que é, assim. Não chegam mais tão perdidos no consultório. Mas eu acho que a gente ainda não tem essa grande procura, até pelo fato de que os planos de saúde ainda não aceitam a quiropraxia no Brasil. Então, eu acho que isso ainda é um empecilho também. E porque as pessoas acabam, a grande maioria, chegando no consultório porque já tentaram várias
outras coisas antes, sabe? E aí meio que vão para a internet e procuram dor nas costas, e aí aparece a quiropraxia e as pessoas vão lá ver o que que é. Eu acho que a gente tem um caminho longo ainda aqui no Brasil em relação a isso, assim. Tem muita gente legal trabalhando em cima disso, eu tenho visto vários profissionais se empenhando muito nessa divulgação, muito mais do que há 2 ou 3 anos atrás, e eu acho que tem um futuro bem grande, mas eu acho que é um caminho longo ainda. Até os consultórios estarem cheios porque as pessoas estão indo por precaução, sabe? Sim. Você acha que na sua visão... Quer falar, Rafael? Posso perguntar? É porque eu queria falar algo bem polêmico agora. Você acha que na sua visão, quando as pessoas falam em quiropraxia, você acha que elas têm mais medo dos riscos que pode acontecer? Ou elas vão mais pelo prazer e pelo ajuste do corpo, essas coisas? O que você acha? Porque tem risco, né? Tem risco a quiropraxia, né? Não, tem risco como qualquer outra profissão, assim, né? Se tu não fizer um diagnóstico correto, enfim, tem pequenos riscos que tá sujeito até quando tu toma um remédio errado, uma medicação errada, né? E são seres humanos que estão ali atendendo, trabalhando, trocando, e a gente tá sujeito ao erro. Eu nunca vi nenhum erro grave. Eu nunca fiquei sabendo de nenhuma história grave. Tem alguns casos, às vezes, que tu joga na internet lá e de modelo não sei da onde morreu depois de ajuste. Até onde eu li, até onde eu até onde eu li, até onde eu sei dessa história, do que, né, ninguém até hoje conseguiu comprovar que foi realmente o ajuste que fez. Parece que já tinha um histórico, enfim. Não sei, não lembro. Exato, então... o que eu conheço, assim, dos profissionais que eu conheço, do que eu acompanho, já ouvi falar de alguma fratura de costela, mas nada, nenhum problema grave a ponto de machucar ou deixar uma pessoa lesionada ou coisa assim. Então, eu sei que o medo existe, mas eu acho que isso também é uma troca grande com o profissional, assim, às vezes na primeira consulta tu fica ali 40 minutos, 1 hora conversando com o paciente para ele entender o quanto é seguro, que tudo que tu vai fazer, tu vai explicar para ele, sabe? Eu só faço se o paciente está seguro, que está tudo bem, sabe? Porque e eu sempre brinco que... Sim, pode falar, depois eu falo isso. Não, eu sempre brinco que eu tô há 13 anos formada e nunca saiu ninguém de maca do consultório, então eu acho que tá tudo certo. Acho que até agora eu fiz direitinho. Então, apesar de ser uma coisa que assusta para quem tá vendo, assim, o movimento é rápido, o barulho, tudo isso, ela é uma profissão, quando feita por profissionais formados, né, ela é bastante segura, a quiropraxia é bastante segura. Você acha que é uma jogada que estão fazendo para tentar diminuir o sucesso da quiropraxia? Não, até porque eu nunca vi ninguém falando dessa forma, assim. Eu acho que notícias vão surgir, porque, enfim, é uma coisa nova. No caso dessa modelo, realmente ela tinha ido num quiropraxista um dia antes ou um dia depois, se eu não me engano, um dia antes ou no dia, se eu não me engano. No dia depois ia ser difícil, né? Desculpa. Mas eu acho que não vejo com esses olhos. Eu acho que pode acontecer. Se realmente foi, fatalidades às vezes acontecem, né? A gente vê já grandes médicos que talvez já tiveram algum problema, mas até onde eu li sobre isso, não foi nada provado e também não vejo com os olhos de que estavam tentando difamar ou coisa assim. Eu acho que o mais importante é a gente sempre ressaltar aquilo que tu falou antes. Quando for, sempre perguntar, tu se formou, né? Tipo, tentar procurar Exatamente. o quanto ele é profissional. É isso que eu acho que primeiro, antes de deixar tocar, perguntar tudo se tá tudo certinho e tal. E eu ia perguntar também, comentou sobre dor nas costas. Tem como, ali durante o exame, daqui a pouco, se o paciente levar um raio-x, eu acho que até é mais apropriado, é melhor para vocês, né? Tem como separar, assim, não, peraí, isso aqui
é dor muscular, eu não vou conseguir te ajudar. Agora, essa dor aqui nas costas, isso aqui é um ajuste que eu vou fazer e tu vai sentir a diferença, já vai estar melhor. Tem diferenças Sim. entre dor nas costas? Tem diferenças, às vezes é só um problema muscular mesmo, às vezes é um desalinhamento. A gente tem vários testes que podem ser feitos que vão nos orientar em relação a isso, né? E o raio-x ajuda, sim, muito, mas tu não precisa ter ele na primeira consulta, até porque a gente pode solicitar o raio-x para confirmar várias coisas, ou eventualmente ressonância. Mas a gente pode trabalhar a musculatura também. A gente aprende várias técnicas que trabalham a parte muscular. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto. Eu trabalho com algumas técnicas para liberar a musculatura e depois faço o ajuste. Mas a gente tem vários testes, tanto de palpação quanto outros testes de motores, para identificar se é, por exemplo, um sintoma de hérnia, se já existe alguma lesão de nervo, se é só muscular, tudo isso. A gente consegue ver essa diferença, sim. Então você falou de coluna, cinto, quer dizer que também tem uma parte de neuro. É possível que tenha uma parte de neuro, então, neuromuscular? Sim, porque todos os nossos nervos saem do cérebro, passam por dentro da coluna e vão para alguma parte do nosso corpo. Então, o quiropraxista entende muito dessa parte neurológica. A gente estuda muito isso também. Neurofisiologia, neurologia, neuroanatomia. Então, muitas vezes a gente tem vários testes para identificar. A quiropraxia serve para cuidar desses problemas também, mas se não for na nossa competência, a gente consegue encaminhar para um neurologista. A gente sabe identificar o que a gente consegue trabalhar e o que não é mais da nossa área, que é de alcance de outro profissional. Então, vocês que estão ouvindo aí, saibam que um quiropraxista, ele entende de muita coisa, ele não vai só estralar você, ele vai entender. Exatamente, isso. Não vai. As pessoas têm esse problema de, não, é melhor ir no médico. Aí, mas não é necessário às vezes, né? Às vezes pode ir direto. E na verdade, exato. E hoje em dia, uma coisa muito legal, como já a quiropraxia já está mais conhecida, tem muito médico, ortopedista e neurologista que já encaminha para o quiro também. Porque, por exemplo, ele vê que aquele paciente não precisa de uma cirurgia. Ele não precisa de uma intervenção medicamentosa. E aí ele encaminha para um quiropraxista. Na última clínica onde eu tinha meu consultório no Rio de Janeiro, era uma clínica que tinha vários profissionais, e tinha neurologista e ortopedista. E a gente tinha uma troca bem grande. Tinha paciente que chegava para mim, que eu via que não tinha mais o que eu fazer como quiropraxista, encaminhava para eles, e do contrário, a mesma coisa. Tinha pacientes que chegavam lá que eles viam que, não, isso aqui, tranquilo, com quiropraxia, mandava para quiro. Isso eu acho que é uma coisa muito legal que tem acontecido já nos últimos anos, porque eu acho que quando eu entrei na faculdade, muitos médicos tinham receio, não recomendavam e até falavam mal. Hoje em dia já tem muito profissional que encaminha. Uma coisa que é muito bacana, que eu tenho visto nos últimos anos, é ginecologistas e obstetras encaminhando grávidas para fazer ajuste. Caracas! Então, antes a gente tinha falado se tinha algum limite, se tinha alguma coisa de idade. Então, grávidas podem fazer. É muito legal, porque grávida tem problema de dores na lombar, tem dores no quadril, não pode tomar remédio, né? Sim. Então, a quiropraxia é muito legal. E aí é muito legal porque depois que elas fazem, elas voltam com os bebês, e aí quem ajusta bebê continua cuidando da criança depois também. Eu atendia bastante grávida lá no Rio. Aqui em Santa Catarina não atendi nenhuma ainda, mas... Cara, então, é muito legal ver essas várias profissões se juntando, entendendo a área de cada um e todo mundo se ajudando, né? Olha, como eu estou agora me sentindo, deve ter muitas pessoas sentindo assim, porque é muito complexo essa área. Não é só estralar. Tá na minha cabeça esse negócio que as pessoas só pensam em estralar, mas não é muito mais complexo. Não. Abrange muitas áreas. Você falou agora que antes tinha um preconceito, às vezes, dos médicos, dos fisioterapeutas. Agora não, agora um ajuda o outro, né? Exatamente. Eles passam pra eles.
Isso foi muito legal quando eu trabalhei no Vasco por mais tempo, assim, que eu estava lá dentro eu fiquei um tempo maior. Como a gente se ajudava, assim, o fisioterapeuta às vezes chegava e me dizia, olha só, Elisa, o jogador tal tá com problema no agachamento, quando ele agacha ele sente dor no joelho em tal lugar, não sei o que, blá, 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 e aí eu ia lá e ajustava, e aí depois o fisioterapeuta vinha com retorno de dizer, não, ele fez o agachamento, ele fez o teste da pisada, a gente fez teste de força e tá muito melhor do que antes do ajuste, sabe? Então, dentro dos clubes, assim, de futebol, que tem esse trabalho multidisciplinar, porque às vezes para o paciente é difícil, ele ir num médico, ele ir num fisioterapeuta, ele ir num quiropraxista, ele não consegue juntar tudo isso, né? É confuso, mas né? dentro dos clubes, assim, que a gente tinha aquele trabalho e que tu acompanha o paciente mais de perto todos os dias, a gente via o quanto a quiropraxia é grande, o quanto pode ajudar e quanto o trabalho multidisciplinar, assim, de vários profissionais é importante para um atleta, assim, para o rendimento do atleta. Então, isso tende só a melhorar, então, né? Sim, o crescimento da eu acho que hoje Tem um mercado gigantesco. Pessoal que não sabe, que gosta da área da saúde, não sabe para que lado correr, pensem na hipótese de estudar quiropraxia. Porque é interessante, é prazeroso, satisfatório. Você falou que às vezes Oi, desculpa te interromper. Não, pode falar à vontade. Fala sobre E é uma profissão muito interessante porque basicamente o que a gente precisa para atender é o nosso conhecimento e uma maca. Claro que se tu tem um consultório grande, com outros aparelhos, tudo isso se soma. Mas eu conheci alguns quiropraxistas e até nessa viagem que eu fiz em 2019, aí que eu fiz um sabático, eu conheci um francês que se formou, ele botou a maca dele embaixo do braço e ele estava viajando o mundo e trocando hospedagem, alimentação por ajustes. Esse cara é um gênio. Então, esse cara é um gênio. Então é uma profissão que te dá uma liberdade muito grande também, assim, sabe? Tu precisa de pouca coisa para te exercer ela, assim. Então, é tipo aqueles dentistas lá da Índia, no meio da rua. É isso. Cara, seria o máximo se essa moda pegasse, tá ligado? Não, claro, né? Não para sempre, né? Senão também vocês, né, iriam viver de quê, e não aguenta. E não aguenta também, porque é cansativo, né? Mas assim, para o pessoal que às vezes pensa, eu vou me formar e vou ficar trancado dentro de um consultório, vou me formar e não vou mais poder viajar, né? Tipo, é uma profissão que dá uma liberdade bacana, assim. É muito legal. É verdade, interessante. Você falou, eu estava falando aqui da ajuda de uns para os outros. É possível, por exemplo, um paciente faz uma cirurgia com um médico, lógico, né? Faz uma cirurgia na coluna, certo? E depois é possível ele ir para quiro e fazer ajustes depois de uma cirurgia? Então... Sim, eu inclusive tinha pacientes que já tinham feito cirurgia de hérnia de disco e depois a gente continuava com quiropraxia. Claro que aí entra a questão que eu estava falando de avaliação, do tipo de cirurgia, né? Tem algumas cirurgias que hoje em dia quase não é mais feito, que é quando eles colocam um parafuso nas vértebras para estabilizar e coisa, então ali naquele segmento é muito mais difícil mexer, tu não pode mexer, mas aí tu trabalha no segmento acima ou no segmento abaixo, mas sim, não tem problema nenhum. Viu como é bom? Teve algum caso estranho que você mais teve, mais estranho, assim, tipo, o cara queria fazer no olho, por exemplo. Um exemplo só, bizarro. Teve algum exemplo que você já pegou estranhíssimo? Não lembro. Eu acho que o mais estranho foi aquilo que eu falei antes, da pessoa chegar lá num quiropraxista e não querer fazer porque tinha medo. Mas assim, de que eu lembre, não lembro de nada assim, de, sei lá, pedir para ajustar algum lugar que não dá para ajustar, não teve nenhum. Esse negócio de estalar a orelha, é possível? Sim, tem um ajuste que é para os ossinhos internos do ouvido. Eu estralava a orelha, você querendo? Eu estralava quando era criança, puxava até pá!
Não sei se é trabalho de verdade, mas hoje em dia eu tento fazer, dói pra caramba, não consigo mais. É possível, sim. Bizarro, né, cara? Aproveitando que foi falado aí sobre o atendimento, né? Eu estava pensando aqui em tentar acalmar quem está nos ouvindo e está pensando em ir numa clínica. Na hora lá, vai dar aquele nervoso, né? E aí, normalmente, a quiropraxista vai falar, relaxa. Mas aí, a pessoa está aqui, ó, com o pescoço na mão. Relaxa. Sabe, é complicado, mas qual que é a dica que tu dá, assim, para a pessoa tentar, daqui a pouco, pensar no 7-1 do Brasil, enquanto tá lá pensando no 7-1, aí tu faz o ajuste, tem alguma dica? Então, na verdade, isso, o relaxa, eu falo para os pacientes, mas eu sei que às vezes é pior, porque quanto mais tu fala relaxa, mais o paciente se trava. Então, eu acho que, na verdade, a dica é muito mais para os quiros, da gente saber aquele 1 segundo, assim, de distração. A gente tem algumas pequenas técnicas que a gente usa para distrair o paciente, tipo, encosta o pé no outro, ou falar alguma coisa assim, tipo, o que tu comeu hoje de manhã, sabe? Que aí naquele 1 segundo que a pessoa tenta prestar atenção no que tu tá falando, tu faz o ajuste. Mas para o paciente é difícil, porque um pouco desse medo que as pessoas têm quando deitam na maca é um instinto de defesa natural. Porque quando, por exemplo, se alguém joga uma bola, alguma coisa em direção aos teus olhos, tu vai fechar o olho. Quando alguém encostar no teu pescoço, tu vai te travar. É instinto, sabe? Então não tem como tu brigar contra isso. Então eu acho que é muito mais essa relação do paciente se sentir confortável com o profissional. E aí, às vezes, na primeira consulta vai ser um pouco mais, né, mais difícil, mas depois tu vai pegando confiança. E o profissional saber o momento certo ali de fazer sem deixar o paciente traumatizado. Mas não tem muito como fugir, eu acho. A primeira sessão o paciente vai se sentir desconfortável, provavelmente, assim. Não com o ajuste, mas com todo o contexto. E isso é muito pessoal, é de cada um, né? Tem gente que deita ali e adora dar risada, tipo, nossa, eu tava precisando muito disso. E tem gente que às vezes chora. Eu já tive paciente que chorou depois do ajuste, não foi nem de dor, foi porque achava aquela sensação toda muito estranha, assim. Mas voltou e continuou indo, e aí foi pegando gosto, sabe? Foi aprendendo. Eu serei um desses aí que eu vou ficar lá conversando, vou querer que instala tudo. É muito bom, cara. Deve ser, né? Eu não sei, eu nunca fiz. O Rafael já fez, eu nunca fiz. Mas deve ser maravilhoso. É muito bom. Mesmo quando tu não tem dor, já é bom, porque a sensação de relaxamento depois do bem-estar é uma sensação, é muito boa. É uma sensação. Não acho que não tem ninguém que vai num quiropraxista assim que saia de lá e diz, não foi legal, pelo menos eu nunca vi. Mas eu acho que para quem está com dor e faz um ajuste e começa a sentir melhora logo depois do ajuste, e isso é bem comum acontecer. Claro que depende muito de cada caso, né? Mas é bem comum a pessoa já sentir um alívio da dor, assim, logo depois que levanta da maca. Eu acho que para essas pessoas é gratificante, é gratificante para eles e para o profissional, assim. Tu vê que tu pode ajudar, que tu pode tirar quase com a mão, assim, né? Ralando grosseiramente. Sim. Deixa eu só lembrar, se eu tiver errado, me corrija. Nós temos ali 3 regiões principais, né? Que é cervical, torácica e lombar, tá certo? Isso, tá certo. São 7 vértebras cervicais, 12 vértebras lombares, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. E aí a gente tem a região do sacro, que é o finalzinho ali da coluna, né? Que são vértebras que estão todas juntas fusionadas, e o quadril, a bacia, aqueles grandes ossos laterais. Mas é isso mesmo. E aí, cervical, dorsal e lombar. É daí que vem aquela tal C1, L1, C2. Exatamente. Que vocês têm que decorar na época da faculdade. A gente tem... A cervical é de C1 a C7,
A torácica ou dorsal é de T1 a T12 e a lombar é de L1 a L5. E hoje em dia é tão natural para a gente falar, enfim, mas eu lembro a primeira matéria de anatomia da coluna, que a gente olhava a vértebra e tinha que dizer de que região que ela era, se ela cervical, dorsal ou lombar. E, nossa, eu me lembro o primeiro dia, assim, será que a gente vai, né, vai conseguir decorar tudo isso? E aí, depois, quando tu vê, é tão natural. E aí eu tinha um professor que uma das provas a gente tinha que botar a mão dentro de um saco cheio de vértebras, pegar uma e não olhar e dizer só pelo toque qual vértebra era, se era uma cervical, se era uma torácica, se era uma lombar. Como assim? Isso é possível? É possível. É possível porque elas são muito diferentes umas das outras. Tamanhos, mas na primeira aula não, né? Na primeira aula não tinha como, mas tipo, depois quando tu estuda elas e tu vê, elas têm características muito diferentes. As cervicais são menorzinhas, mais fininhas, as dorsais são no tamanho médio e ela tem o espinhoso, que é aquela parte que a gente consegue tocar com o dedo aqui atrás das costas, ele é maior, ele é mais alongado, e a lombar são as maiores, são as mais encorpadas, assim, porque são as que recebem mais carga, né? Caramba, imagina isso foi... Elisa, a gente brinca muito, eu e Ash, que a gente gosta muito de futebol, e aí tem um comentarista famoso que ele sabe tudo, tipo, ele sabe a seleção do Haiti de 1951. E aí eu acho isso fascinante no futebol. A Elisa, no caso, né, e todos os quiropraxistas, eles são tipo PVC das vértebras, porque eles sabem, não, peraí, deixa eu pegar essa aqui. Isso aqui é uma L2, com certeza. É lindo de ver, né, cara? É lindo de ver isso. Porque mas sabe que essas pessoas que decoram times de futebol, assim, e às vezes tem uns que decoram time de futebol de quando eles tinham 2 anos de idade, assim, tipo, eles nem, né, nem tava foram estudar depois, foram ver jogos depois e conseguem gravar. Eu acho isso. Ou gente do nada diz assim, não, mas aquele gol do fulano de tal em 1920 contra... A pessoa descreve exatamente, eu acho isso fascinante, assim, porque isso não é só tu ter memória, é tu gostar muito daquilo ali que tu tá vendo, né? Isso é muito legal. Quando a gente se encontra, o Rafael só fala disso o dia inteiro, as nossas mulheres ficam loucas. A gente só fala disso, só fala de futebol, né, Rafael? Aqui em casa a gente fala muito também. Quando a Elisa falou, né, que é torcedora do Juventude e morou no Rio de Janeiro, eu lembrei que em 1999 o Juventude foi campeão da Copa do Brasil. Exatamente. No Maracanã. Num dos maiores públicos que o Maracanã já registrou. Foi o Juventude Botafogo. É mais uma PVC. Caraca, é manja mesmo. Foi um dos maiores públicos registrados no Maracanã contra o Botafogo. Tá bom, Elisa, vamos ver aqui. Messi ou Cristiano Ronaldo? Eita, Messi, Tá. Eu acho o Cristiano Ronaldo um bom jogador, mas eu tenho meu lado pessoal, não bate muito com ele. Então, mas o Messi é melhor, com certeza. Acho o Messi mesmo. Aí, tá bom, pelo menos temos algo em comum. Messizista. É claro, a gente ama. Eu adoro o Cristiano Ronaldo, eu adoro ele. Só que eu sou mais o Messi. Se eu fosse tirar um ímpar... Eu vou falar uma coisa muito polêmica agora, que talvez um monte de gente pare de ouvir o podcast. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele é muito bom jogador, porque ele treina muito e ele se esforça muito para aquilo ali, porque ele gosta demais. O Messi tem dom. Ele, na minha opinião, ele não precisaria nem treinar. Ele nasceu uma estrela. Assim. Ele é mágico. Ele é magia. Exatamente. Ele é um cara que ele não precisaria ir treinar. Ele podia levantar e jogar e voltar para casa e voltar para cama dormir de novo. Mas é verdade. O Ronaldo, ele é um exemplo de superação, Cristiano Ronaldo, né? De superação, esforço, sim, exato. Eu não falei isso desmerecendo o profissional, gente, pelo amor de Deus. Ele é ótimo. Ele tem uma mente muito forte, né? Ele fala, eu vou conseguir, ele consegue, ponto final. Exato. Mesmo, né? É muita treta mesmo. Mas, enfim. Rafael, mais algo a dizer para essa profissional?
Eu agora só tenho a agradecer pela disponibilidade, né? A gente já se falou há muito tempo atrás, quando a minha amiga lá, Fernanda, se formou, né? E pretendo um dia conhecer pessoalmente, quando vier aqui para a Europa. Pois visitar. ou Com quando vierem certeza. para o Brasil, estão convidados também para conhecer a clínica e fazer um ajuste. Olha aí, ó. Cara, que maravilha ouvir isso. Elisa, queremos agradecer Oi. mesmo, de coração mesmo. Olha, foi do caramba conversar com você. Aprendemos muita coisa sobre a quiropraxia, muita coisa, muitos mitos que nós tínhamos, que as pessoas tinham, né, antes de ouvir. Olha, foi do caramba mesmo falar com você sobre isso. Você tem algum Instagram, alguma coisa, assim, algum contato que você queira deixar, que nós vamos deixar também na descrição. Tenho um Instagram meu, que é Elisa Dalegrave Quiro, e tem o Instagram da clínica aqui de Floripa, que é Quiropraxia Floripa. Então tem esses dois que a gente posta coisas sobre quiropraxia, assim, sobre a clínica. E eu queria agradecer muito a vocês também. Quando o Rafael me mandou o convite, eu fiquei bem perdida, porque, que nem eu falei, eu fiquei um ano parada, eu sou bem tímida para falar. Se tivesse na câmera, se tivesse vídeo, ia ter sido difícil, mas a conversa foi sensacional, fluiu super bem, adorei participar. Acho que a gente acabou nem falando tanto de futebol, mas acho que fugiu um pouco do que é o podcast, né? Mas acho que foi uma conversa muito bacana, assim. Acho que deu para o pessoal entender bastante de quiro e ver como que ela se encaixa em qualquer área, né? Com qualquer pessoa, com qualquer esporte, com tudo. Então, muito obrigado pelo convite. Foi muito legal participar. Obrigadão mesmo. Nós que agradecemos, foi do caramba mesmo. Aprendemos muito, as pessoas também aprenderam muito. Agora vamos procurar mais a quiro, depois de saber e provavelmente realmente. As pessoas, inclusive, ficaram sabendo sobre o Juventude, porque talvez tenha gente que nunca nem tenha ouvido falar desse time. Caraca! E acompanhem que esse ano tá na Série A, então vamos lá torcer pro Juventude. Caraca! Voltou, né? Voltou até. A papada, time exato, a torcida é a papada. A papada. É verdade. Então, Rafael, quer encerrar? Adorei essa finalização, esse encerramento da Elisa. Cara, fiquei muito feliz. Né? Falo em nome do Yesh também, ficamos muito felizes. E vamos cobrar esse atendimento aí na quiropraxia, pode deixar. Por favor, por favor. Um dia vamos fazer uma segunda parte, quem sabe um dia pessoalmente, quando tudo isso acabar. Isso, boa, possível, boa. Né? Fica combinado já. Fica aí o convite para o ar aí, para o futuro próximo aí. Tá bem? Rafael, quer encerrar oficialmente? Elisa, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso, pessoal. Muito obrigada e até breve. Até breve. Então, Rafael. Então tá, a gente agradece então a todos que nos ouviram até agora. Né? Fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Twitter. Fique atento, porque a gente está sempre trazendo conteúdo interessante, né? Relevante, com futebol, e agora você viu que também a gente fala sobre outros assuntos que envolvem, né, o esporte, envolvem o corpo humano, porque, né, a gente sempre fala que no futebol os jogadores, eles trabalham com o corpo, a ferramenta de trabalho deles é o corpo. Então, nada melhor que falar sobre a quiropraxia, e mais para frente vamos falar sobre fisioterapia e por aí vai. Então, fiquem atentos aqui no podcast para você, que é feito para você. Um abraço, até a próxima. Abraço. Um abraço.